De mãe para mãe, vai começar seu podcast sobre birras. O Chega de Birra Cast. Chega de Birra! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chega de Birra Cast, o seu podcast favorito sobre birras. Eu sou Jamila Tupinambá. Eu sou Eliana Costa. E hoje, vocês pediram, nós estamos aqui com a convidada super especial, né? No último episódio foi sucesso, todo mundo lá comentando. E aí ela teve que voltar aqui. Estamos com Roberta Langa. Eu voltei. Mãe de Maria. Mãe de Rafael. E também educadora, né? Me conte aí como é que foi essa jornada. A gente estava comentando nos bastidores, mas eu quero compartilhar aí com vocês essa história aí de Roberta, né? Como é que foi a maternidade na sua vida? A gente estava aqui conversando, eu falei, gente, vamos conversar tanto e depois não tem mais a conversa na hora do podcast. Eu acho que eu até falei no anterior, né, que em sala de aula, né, do tempo aí de Jornada como professora. De jornada, né? E vieram grandes desafios. Sempre vem, né? Eu acho, na vida, né? Mas em relação a essa jornada minha... Você queria ser mãe? Me conte aí. Aí chegou nessa parte de ser mãe, né? Aí Roberta, capixaba, né? Gente, sou capixaba. Aí vim para Bahia. O marido pegou lá e vamos para Bahia. Chega na Bahia, tá a vida, né? Conquistando, né? Descobrindo a educação na Bahia. Interessante, né? Isso também da educação. Em cada região, né? Você vai se descobrindo e descobrindo novos olhares sobre a educação. E aí chegou a hora de vamos ser mãe, né? Como assim? Como assim ser mãe? Você queria ser mãe? Era algo que você desejava? Então, foi a princípio uma cobrança mais do marido. Acho que ele filho único. Eu não fui, gente, olha, eu trago verdades, pronto. Tem a mulher que eu acho que ela vem, né? Ela já, meu sonho é ser mãe. Não, meu sonho não é nada de ser mãe. Eu venho de uma família de professoras, de muitas mulheres, e eu acho que eu também tenho grandes exemplos, né, de casa de mulheres que não foram mães, que construíram suas carreiras na educação, e são as minhas tias. Então, assim, eu sempre admirei muito. E aí eu comecei também nessa jornada e aquilo me supria muito, assim, né? Eu estava ali com as crianças e tal, sendo a tia. E sendo a tia sempre me bastou. A pró, né? Que já a pró já é... Lá no Espírito Santo chama de tia, né? Aí chega aqui na Bahia era pró. Enfim. E aí eu comecei a refletir. Eu falei, gente, agora? Agora o homem quer um filho. E aí, Roberta, mãe, eu não me via como mãe. Mas, aquela coisa, né? Vem a parte do casamento, né? De você estar ali... companheiro, e fui refletindo, e chegou aquela hora que eu falei, gente, eu tive que me desconstruir mais uma vez, né, para se permitir aquilo, para aceitar a entrega. Bora, mais um desafio para a vida. Mas aí para você foi fácil, né, porque você já era pedagoga, já era professora, veio a maternidade e tirou de letra, não é isso? Alguém sabe responder? Não foi fácil, não foi fácil. Olha, não conta para ele não, mas eu fiquei tomando um mês anticoncepcional escondido. Gente, aquilo foi bem difícil, porque eu acho que entra muito aquilo da mulher, né? A mulher ficava nesse impasse, poxa, eu vou abrir mão de várias coisas. A nossa carreira, eu trabalho desde os 15 anos, né? Porque quem vê ali não sabe o processo, né? E para a gente eu acho que é muita coisa em jogo, né? O homem segue, né? E a gente conversa muito sobre a maternidade, fisicamente, tudo, mentalmente, hormônio. Depois não vai ser só mais Roberta, né? Porque depois que a gente vira mãe, né? Que é diferente, tudo muda. Então, foi um processo, mas, assim, aí depois veio primeiro o Rafael. E aí, é aquilo, né? Meu Deus, e agora, né? É um novo amor, gente, é avassalador. Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente sofre com tudo e tudo muda, e aí você tem que voltar da licença maternidade
Só que aí eu voltei, e aí daqui a pouco, o Rafael, 1 ano e 2 meses, começando a andar, vem quem? Maria. Meu mundo caiu, se abriu. Eu falei, meu Deus, eu já não ia ser mãe, agora mais de uma dois. de 2 bebês. E assim aconteceu. 2 bebês. E ainda uma gravidez no início de Maria, tive que fazer muito repouso. E aí mais a cobrança. É uma cobrança, eu acho, sem fim, né? Porque você tá com um bebê ali, você já tem outro aqui, você não pode dar aquela atenção. Gente, eu só fazia chorar. Mas, e é incrível, né? Como a mulher, ela tem esse poder, né? E o segredo, né, que as grávidas ficam birrentas. Né? Nossa! Meu Deus, A os gente fica hormônios enjoada, fazem a gente literalmente. ficar doida. E Muita aí a mulher loucura. grávida faz um monte de birra, né? Muito Então, por isso que os pais têm que assistir esse podcast aqui para aprender também com as ferramentas que lida com criança, funciona com adulto, né, Lil? Para Isso. poder tratar bem a sua gestante. E né? você me lembrou do meu médico, ele não está mais aqui com a gente, mas ele chamou meu esposo para conversar sobre isso, que aí humaniza, a gente volta na humanização, né? Eu acho que tem que haver em tudo. E falar sobre, olha, Rodrigo, agora você sabe que é diferente, né? A Roberta agora, ela tá passando por essas alterações, e na gravidez, que já é um processo, a gente, né, tem que viver esse processo, e depois o puerpério. Exato. Que aí a prolactina, né? Vem aqueles hormônios, tanto hormônio, e vem aí tudo, né? O casal, ele tem que realmente estar ali, os dois no mesmo propósito, eu acho, né? Porque, gente, é a libido da mulher que muda, são noites de sono, né? Você tem um outro ser humano ali que depende inteiramente de você. E aí você trouxe um assunto importante que é preciso essa mulher querer. Porque às vezes a gente vem no piloto automático que a mulher tem que ser mãe. Mulher tem que ser mãe. Exatamente, E quem essa escolhe não ser mãe, aí fala, tá passando do tempo, vai fazer o quê? Quando é que o filho vem? Quando você vê um casal que escolhe não ter filho, meu Deus, quando é que o filho vem? E vem nessa cobrança automática. Não, e não é só. Aí você tem um filho, eu passei por isso. Você tem o filho, daqui a pouco. Quando é que tem o outro? Cadê o irmãozinho? Ah, vai deixar sem ser. É uma cobrança que a gente vê Cobrança descomunal. E cadê a mulher, né? A gente, o ser humano, né? Nem, né? E é importante porque para você criar uma criança é muita entrega, é muita dedicação, é muito trabalho, né? Eu costumo dizer, gente, educar dá trabalho. Não tá dando trabalho, você não está educando direito. Você está meu terceirizando, né? amigo. Você está terceirizando. E é o que muito Porque acontece. educar é uma dedicação, né? Diária. Aí, Jamile, você puxou para a outra etapa, né? Quando você falou do querer educar. E eu acho que a gente. Aí vem quando você está ali envolvido até na educação, você fala, poxa, tanto que envolve, né? Você educar uma criança, a criança não vai ser educada na escola. A criança, ela vai ser educada ali no seio familiar dela. E aí, quando chegou Maria, a gente foi morar no litoral, né? Longe da metrópole, né? Onde eu trabalhava. No caso que eu ainda, né? Estava em sala de aula. E aí, nisso, eu voltei da licença maternidade e aí começou a cair aquela ficha, né? Meu Deus, agora eu tô lá, eu tava com 2 pessoas em casa, porque eu tinha 2 bebês. E aí, era longe, eu saía e eu comecei a falar assim, meu Deus, eu tô cuidando dos filhos, né, de outras pessoas e os meus filhos estão sendo terceirizados. E meu esposo, na época, falou, Beta, por que me propôs a viver a maternidade? Mas aí vem a cobrança da sociedade. E eu também me cobrei. Eu falei, gente, eu trabalhei a vida inteira. Só Deus sabe. Tem formações para cuidar só, como se fosse um trabalho. Eu ainda pensava assim, gente, peraí, eu vou deixar tudo isso que eu construí assim, né? Porque para só ser mãe, para só ser mãe. E assim, mas a ficha vai caindo aos poucos, porque a mãe, eu acho que ela é uma constante construção, né? A gente vai vivendo o processo aos poucos. E é um privilégio, né? Porque muitas mães queriam viver essa maternidade exclusiva, mas não tem essa opção, né? Não teve esse apoio que você teve de ter alguém ali, né, para poder proporcionar que você vivenciasse essa experiência. Mas não é a maneira, o mundo ideal, né?
Então, a gente sabe que tem várias maneiras de exercer essa maternidade sem exatamente ser 100% mãe, né? Tem como também equilibrar a mãe, a maternidade, não com a cobrança da sociedade, mas se aquela mãe é uma mãe que ela não se vê 100% mãe, que acontece também, ela não se vê nesse papel de Tem 100% propósito, mãe, tem um propósito, sonhos. tem sua carreira que ela quer manter, que ela quer alavancar, é possível também viver essa maternidade. Então, para que as mães também não vejam e se venham julgamento, né? Poxa, eu não larguei tudo para culpa, ser né? só mãe e tal. Então, tem essa maneira também, é possível também viver esses dois papéis Não, e eu falo equilibrados. que às vezes não é nem o. Tem um tempo de qualidade e tem um tempo de quantidade. Às vezes a gente tem um tempo de quantidade com a criança, mas acaba se estressando, né? Não estando inteira ali, ou tendo insatisfeita, não se realiza porque abriu mão de outras coisas. Então, às vezes, para essa mãe se realizar, ser uma boa mãe, ela precisa ser uma boa mulher e ter seus sonhos supridos, suas necessidades supridas, né? Eu sempre falo sobre se priorizar, né? Fazer exercício físico, se cuidar, porque ela completa, ela vai conseguir ter um tempo de qualidade melhor com sua criança, mesmo que às vezes não consiga ter um tempo de quantidade pelo seu trabalho ou por outras escolhas da sua própria vida. E tem uma coisa também, tipo assim, você tá logo ali, né? No puerpério, a maternidade, você tá exercendo ali 100% mãe. Volta a trabalhar, já divide. Só que às vezes Você já fica tem um pouquinho lá, né? Você não volta. essa ideia de que tem que voltar tudo normal. A criança que tem que se adequar à rotina daquela mãe. Voltar a trabalhar, voltar à academia, voltar né, digamos, ir no salão todo final de semana, voltar aos passeios com as amigas, tudo normal. Então, tem coisas que você pode ir tirando e voltando à medida que a criança vai crescendo, vai demandando menos, e você vai voltando àquela vida normal. E você lembrou isso, a gente falando, né, que eu parei aquele momento ali para ser mãe, né? Para viver a maternidade, né? A princípio, eu falei, meu Deus, e agora? Depender, porque a gente já pensa assim, meu Deus, vou depender de homem, de marido e tudo mais, porque... Mas assim, mas a gente vai se moldando, né? Porque nós somos cheios de habilidades, né? E eu acho que a gente se permitindo descobrir isso, porque a mulher, ainda mais nós somos ativas, né, a vida toda, eu fui descobrindo isso. Eu acho que foi interessante, porque hoje em dia eu não atuo em sala de aula, mas a Jamile tá, que a gente está, o quê? 10 anos, né? No projeto social, que de certa forma, direta e indiretamente, a gente está sempre ali, né? Exercendo a educação. Aí Nunca falei sobre o projeto social aqui, hein? Já Um dei beijo, Cacau. Já deu spoiler. E assim, comecei, despertou, como a gente foi morar no litoral, eu fui para um outro ramo, né? Para imóveis. Então, eu fui descobrindo essa outra habilidade, né? Porque é o que você falou, você não vai se anular. Né, E às vezes alguma. são fases, né? Você vai pelo aquele período Isso. ali, vivenciar aquela maternidade e depois vai se reencontrando com a mulher que você é depois que você virou porque mãe. No dia a dia a demanda vai vindo, vai te mostrando, né? É um reencontro, né? Porque o que acontece? Eu vejo muitas mulheres que quando os filhos saem de casa, fica com aquela síndrome do ninho vazio, porque viveu para se dedicar 100% à sua criança, a criança virou jovem, o jovem virou adulto, o adulto saiu de casa e quem é ela agora? Vai fazer o quê? Aí vira aquela sogra que liga toda hora pro marido, ou que quer criar os netos, que acha que aquele adulto deve alguma coisa porque ela se dedicou tanto, né? E sempre tá ali cobrando, né? Tratando aquele adulto, mimando como se fosse uma criança. Então, é tão profundo, né? Como uma ponta de um iceberg. A gente vai mergulhando e vão tendo tantas nuances para a gente pensar. E eu acho interessante a gente estar trocando essa experiência assim, porque é muito bacana. Depois de Maria, da minha segunda filha, que eu realmente, o autocuidado que você falou, que eu acho, gente, o esporte chega numa hora, como que ele
não é terapia, mas é terapêutico, porque é aquele momento que O você que traz sanidade, né? Então, menino, que você aterra, mim, pelo é. menos para mim. Pra mim também. Eu ainda brinco, falo, é para manter o réu primário em dia. Mas assim, é aquele momento também que você começa a descobrir, você se vê como mulher, que eu acho que isso é muito importante. E eu tô aqui observando uma coisa. Liu, você é contadora, né, de um banco e você parou de trabalhar na licença maternidade Só a licença, mais um mês de férias e depois retornei. 6 meses. Isso. 6 meses e já retornou. Roberta teve o privilégio de acompanhar exclusivamente as crianças. Não, foi Maria, quando Maria fez 1 ano. Eu tive Rafael, segui, aí quando Maria fez 1 ano, eu voltei da licença maternidade de Maria com 4 meses, né? E aí, quando Maria fez 1 ano, Aí você se dedicou, aí depois que Maria fez um eu ano. me dediquei. Eu fui voltar para. Eu ainda voltei depois para a sala de aula, foi Maria 2016, né? Foi 2018. Voltei aí até a pandemia. Aí depois disso eu fui me redescobrindo, né? Em várias E foi partes. interessante que eu vejo que é um meio termo, porque assim, quando eu engravidei de Julie, eu trabalhava numa escola e aí eu sempre trazia a criança para estudar comigo. Então eu ia para a escola com ela no carro, voltava, trabalhava só meio turno, então ela ia para a escola comigo, voltava para a escola Rafael pegou comigo. isso comigo. Meio turno só para poder me dedicar à maternidade. Antes a gente ficava um dia inteiro. Quando né, na Jasmine nasceu, eu fiz a loucura de virar empreendedora. Com 1 ano e 8 meses, eu abri minha escola. Então, era eu atendendo pais, com ela no colo, amamentando ela, com Julie pequena, e já fui, mas só que sempre elas dentro do meu ambiente de trabalho. Então, era uma escola que elas chegavam comigo e saíam junto comigo. E o tempo todo eu estava disponível ali para atender as demandas. Então, né, interessante essa reflexão da maternidade. Foi se Voltando minha vida profissional. Isso, e a gente sempre é interessante isso, gente. Não é dando ponto para as mulheres, não, mas como que a gente se molda? Como né? a gente é poderoso, é porque Liu começou a entrar numa pós-graduação, começou a estudar educação parental, né? Eu abri uma escola porque eu estava insatisfeita com as escolas da minha filha, né? Você conseguiu se dedicar exclusivamente, sempre na busca também de estudo. Então, a gente realmente, a maternidade transforma as mulheres de uma forma profissionalmente que ela vai querer usar aquilo para a vida, né? Não é algo só fiz um filho. Quando a gente entende o papel, né, o nosso papel na maternidade, transformar tá tudo dominado. E a gente quer transformar, e a gente quer transbordar aquilo para outras famílias, para outras crianças. Você quer falar, né? Você quer passar que dá certo. Não é que é uma fórmula, mas é tipo do esporte, né? Que já que a gente comentou também. Lá em casa todo mundo, acho que adora o seu esporte. E eu, aquilo de, eu não vou poder ir porque tem que ficar com meu filho. Gente, meus filhos, eu levava, sempre levei, né? Eu vou treinar, mamãe, vamos lá com a mamãe. Botava para brincar com um negocinho. E desde sempre, na academia, ou aí ali já inseria. Se estava tendo Rafael, na época, vai para um jiu-jitsu, enquanto eu estava fazendo ali. Eu lembro até hoje com Maria, gente, eu levava Rafael para ir no carrinho para eu dar minha caminhada ali no condomínio para dar uma corridinha, né? Então, assim, é necessário. A gente vai se moldando. E eu né? acho que a maternidade é essa busca, né, desse equilíbrio da gente se encontrar como mulher, profissional, pessoa, emocional, né? esposa, né, e filha e tudo mais, todas as funções que a gente é. E eu vou contar um segredo para vocês. Esse episódio não ia ser sobre esse tema. Verdade. A gente viajou aqui na temática, porque foi ficando Mas profundo, é uma temática interessantíssima. porque a maternidade é algo avassalador, transformador em todos os aspectos, né? Físicos, mentais e espirituais. Eu duvido que não vai ter 1 milhão de comentários aí falando sobre a experiência de cada uma, porque eu quero que vocês comentem, que eu vou ler todos os comentários que você vai contar aí como foi a maternidade para a sua vida. Se você quis ser mãe, se não quis, se voltou ao trabalho, se não voltou, se escolheu ser mãe. Comenta aqui como foi a transformação, você pós-maternidade,
que com certeza eu, Lio e Beta vai ler todos os comentários. Gente, porque comenta foi e fala algo... assim, volta bem pra... Ela tá doida pra voltar de Eu novo. tô gostando, tô Ó, e se me você- dando confiança. Se vocês comentarem nesse episódio aqui, volta Beta, Hashtag volta Beta, gente, me ajude. a gente traz ela no próximo episódio, depende de você. Tchau, pessoal! Tchau. Chega de